A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, a terceira parte. Vamos falar que Abraão mente novamente pela segunda vez, né? E vamos ver que Deus, ele estava no controle com Abraão, mas Abraão era igual nós, né? Igual ser humanos, sujeito a erros. E quando houve fome novamente, lá onde Abraão estava, ele foi para Gerar e lá ele mentiu novamente. Vamos ver o que diz a palavra. Gênesis 20, versículo 1 diz assim: E partiu Abrão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é e o rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituístes, sabes que certamente morrerás, e tu e tudo que é teu. Então veja bem que Deus, veio em sonho para Abimeleque, dizendo que ela tinha marido, né? E Deus falou para ele restituir a mulher a Abrão, porque Abrão ia abençoá-lo ainda. Então veja que Deus, ele faz a obra por completo, mas Abrão novamente erra, né? Abrão novamente mente. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12. Uma palavra me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. No 13, Jó 4, 13. Entre pensamentos de visões da morte, quando caiu sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Veja que Deus mostrou para Abimeleque que ele ia morrer. Mas continuando em Jó 33, 14, diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. No 33, 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre o homem e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução. No 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então veja que Deus avisou Abimeleque quando ele estava no sono profundo. Mas por quê? Salmo 105, 14 diz assim: Não permitiu ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, Salmo 105, 15, Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Né? Veja que Abimeleque estava aterrorizado e irado ao mesmo tempo, mas mesmo assim ele deu vultuosos presentes a fim de ganhar o favor de Deus e de Abrão, livrando o seu povo da maldição que lhe seria imputado. A esterilidade, tanto na sua casa como no campo, teria sido terrível para Abimeleque. Era de vital importância que ele, como governador, desse exemplo a seu povo, tendo muitos filhos e animais igualmente férteis. Então vamos continuar aqui, Gênesis 20, versículo 8. Diz assim: E levantou-se Abimeleque pela manhã e de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Ou seja, que eles ficaram aterrorizados, né? Então chamou Abimeleque a Abrão e disse-lhe: Que nos fizestes? E em quem pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abrão:
que tens vistos para fazeres tal coisa? Quer dizer, ele estava interpelando Abraão, por que você fez isso comigo? Eu não fiz nada para você, ainda te recebi no meu palácio, ficou aí, né, comendo, bebendo, né, e sustentei seu povo também, que veio junto, e agora você me faz isso? Ele disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor de mim, por amor da minha mulher. Mas Abraão achou que lá não tinha temor de Deus, que Deus não estava lá. Deus estava em todo lugar que Abraão ia. Era o propósito de Deus, mas Abraão ainda mentiu, né? Achou que ia morrer novamente, pela segunda vez. Primeiro no Egito, agora aqui em Gerar. E aconteceu no 13, aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos, dize a mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos, e deu-lhe a Abrão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros, e estás advertida. Né? E orou Abrão a Deus e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abrão. Veja, quem estava pagando o preço era o rei Abimeleque e seu povo, que não estava tendo mais filhos. Né? E veja que a maldição, né, que era de esterilidade, que estava em Sara, passou para aquele povo. Passou para o povo e passou para o palácio de Abimeleque, que recebeu Abrão com todo carinho. Né? Você vê que Abrão desperdiçou, né, tudo aquilo que ele teve, né? Porque Abrão podia ter sido morto dessa vez, né? Mas Deus estava com ele. Mas vamos ver o que Abimeleque fez. No capítulo 21, no versículo 22, Abimeleque faz um pacto com Abrão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abrão dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. O Abimeleque reconheceu que Abrão era Deus com ele. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinastes. Então veja que ele falou para todas as gerações, Abrão não mentir mais. Olha só, uma interpelação do ímpio sobre um servo de Deus. Isso está acontecendo hoje também. Aí fora o ímpio, né? Aí fora o ímpio tem muito mais amor às pessoas, né? O amor até a Deus, do que muitos crentes por aí. Né? Diz que eles são mais prudentes, os filhos das trevas, do que os filhos da luz. Então veja que aqui era a mesma coisa. Essa palavra serve para o rei Abimeleque. No 24 diz assim, então disse Abrão, eu jurei. Abrão jurou que nunca mais ia fazer isso. Abrão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abrão ovelhas e vacas e deu-lhe a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Então veja bem que tinha algo ali no meio, né? Abrão estava ali, vamos dizer, nervoso, com raiva, né, de Abimeleque, porque tinha tomado o poço dele, né? Mas Abimeleque nem sabia, alguém fez isso e pôs a culpa no rei. Veja como as coisas são. A gente julga pelas aparências, né? Abrão estava julgando pela aparência e não querendo saber o porquê. Mas continuando no 21, 28, diz assim, pôs Abrão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abrão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? Então veja bem,
ele separou 7 cordeiras. Então, mostra também que Deus aceita, né, sacrifício de animais fêmeas, não é só machos, né? É fêmeas também. No 30 diz assim, e disse, tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, portanto, ambos juraram ali. Berseba é poço do juramento. Nós vamos ver que lá em Isaac vai acontecer a mesma coisa. Assim fizeram o concerto em Berseba, depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abrão na terra dos filisteus muitos dias. Então veja que com isso Abrão conseguiu peregrinar naquela terra, né, dos filisteus. Pelo mal que ele fez, né, pelo que ele fez, ele mentiu, ele podia ter sido morto. Mas Deus estava com Abrão, Deus tinha um propósito em Abrão, então Deus não permitiu. E avisou o ímpio, né, em sonho, para que ele não fizesse mal a Sara. E aí teve um juramento, né, eles fizeram um pacto. Né, e o rei falou para o rei de Abimeleque, né, falou para Abrão, veja se não minta mais, nem para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus netos, vê se fica em paz, né? Para com isso, ele deve ter falado, né? Para com isso, Abrão, você é um homem de Deus. E hoje está cheio de crente mentiroso, irmãos. Misericórdia de Deus. Muitas pessoas não dá para se confiar em muitos crentes, que eles mentem descaradamente. E a ira de Deus vem sobre a vida deles e eles nem sabem disso, irmãos. Não sabem como é feio um crente mentir, irmãos. Né? E vai precisar vir lá onde for um ímpio para interpelar, né? Para repreender esses crentes. Irmãos, a coisa está ficando difícil. As pessoas não estão dando, né, razão a Deus, estão dando razão às suas vontades, às suas iniquidades. E com isso está fazendo com que eles percam a salvação. Veja aqui o exemplo de Abrão, o que aconteceu com Abrão, para que não aconteça com você novamente. Então, depois de tudo isso, Deus aí abençoou Abrão. E aí nasceu o quê? Isaac. Veja como Deus, o que Deus prometeu, aconteceu, irmãos. Aconteceu o que Deus prometeu. Deus fez com que Sara, na sua velhice, tivesse, né, um filho com 89 anos. Imagina uma senhora de 89 anos dando de mamar, né? Quando Isaac nasceu, ela já tinha 90 anos, dando de mamar para uma criança, né? É impossível, irmãos, para os nossos olhos, mas para Deus tudo isso é possível. Veja bem, né? Gênesis 21, versículo 1 diz assim, o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Como ele falou lá em Carvalhais de Manga, né? No seu tempo determinado, você vai ter seu filho, né? E Abrão passou muito tempo ali, né? Até chegar a hora. Abrão já estava com 100 anos de idade quando nasceu Isaac. E chamou Abrão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaac. Foi o nome que Deus deu para que Abrão chamasse, né? E Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. No 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abrão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice. Veja bem, olha só, né? Ela, quando ela riu de alegria. E todos aqueles que riram, né, ririam com ela, né, pela alegria que ela teve de ter um filho. Imagina com 89 anos, e Abrão com 99 anos, né, engravidar a Sara, e depois com 100 anos, e Sara com 90 anos, ter um filho e dar de mamar. Então veja que quando passou, né, um tempo, né, o menino foi crescendo,
né? No versículo 8 diz assim: cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então veja bem, né? Deus abençoou Abraão e podemos dizer aqui depois de 2 anos, né? Porque geralmente quando a criança desmama é mais ou menos nessa idade de 2 anos, né? Uns um pouco menos, outros um pouco mais, mas é numa média de 2 anos. Aí Abraão fez um grande banquete. Abraão já tinha 102 anos e Sara 92 anos com um filhinho nas mãos, né? Sem contar que ele já tinha, antes, com 86 anos, já tinha tido a Ismael. Mas esse era o filho da promessa, Isaque, não o filho da carne, como é Ismael, foi considerado filho da carne. Então, veja que a história de Abraão, né, ela não terminou, porque ainda Deus vai deixar passar um tempo e vai pedir Isaque em sacrifício. Então veja que a história ainda não terminou. E nós vamos ver quantas vezes Deus fez aliança com Abraão. Foram várias alianças. Então mostra que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Mesmo que nós erramos, Deus está disposto a nos perdoar. Mesmo que nós fazemos coisas erradas, Deus é misericordioso, é riquíssimo em misericórdia para nos perdoar. E nós ainda somos justificados por Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Então, irmãos, vá e não peque mais, né? Como Jesus dizia para aqueles que ele curava. Vá e não peque mais. Amém? Então, você que gostou, faz aí o joinha, né? Põe aí no joinha aí na postagem, né? Compartilhe com seus amigos, né? Para que a palavra de Deus seja difundida em todos os cantos, né, da terra, para que ela seja pregada. Hoje, os missionários estão trabalhando mais pela internet, que atinge o mundo inteiro ao mesmo instante. Veja como a tecnologia ajuda nós a divulgarmos a palavra. E inscreva-se, você que não é inscrito, inscreva-se que tem muito mais coisas por aí. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.